aqui. Agora acredito que consegui conectar. Desculpa o atraso. Mas vamos então à live de hoje, que é uma palestra sobre o capítulo 7, Bem-aventurados pobres de espírito. O que será que o nosso livro, de Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, nos fala a respeito desse assunto? Então, antes de mais nada, eu gostaria de pedir desculpa novamente por esse pequeno atraso e vamos dar início, então, à live de hoje, ok? Eu vou ler para vocês o capítulo, então não é necessário, se você não tiver o Evangelho consigo, eu vou ler o trecho da qual eu farei o comentário aqui nessa tarde. Se estiver tudo ok com a imagem e o som, puder alguém me dar um ok. Então, vamos lá. Acredito que está tudo certo, quanto ao áudio. Não recebi nenhum recado, mas acredito que está tudo certo. Então, vamos lá. Obrigado, Leia. Como eu falei, o capítulo de hoje é Bem-aventurados pobres de espírito. O que é preciso entender por pobres de espírito? Bem-aventurados pobres de espírito, pois é deles o reino dos céus. Isso está lá em Mateus capítulo 5, versículo 3. A incredulidade se diverte com esta máxima. Bem-aventurados os pobres de espírito, como com muitas outras coisas, sem compreendê-la. Por nobres de espírito, Jesus não entende os homens desprovidos de inteligência, mas os humildes. Ele diz que o reino dos céus é deles, e não dos orgulhosos. Os homens de ciência e de espírito, conforme o mundo, geralmente têm tão alta consideração a si mesmos e a sua superioridade que veem as coisas divinas como indignas de atenção. Seus olhares concentrados em sua pessoa não podem elevar-se a Deus. Essa tendência de se crer acima de tudo leva-os com muita frequência a negar aquilo que, estando acima deles, poderia rebaixá-los, negando mesmo a divindade. Ou se consentem em admiti-la, contestam-lhe um dos seus mais belos atributos, sua ação providencial sobre as coisas desse mundo, persuadidos de que só eles bastam para bem governá-lo, tomando sua inteligência como medida da inteligência universal, e julgando-se aptos a compreender tudo, não podem acreditar na possibilidade do que não compreendem. Quando se pronunciam, para eles seu julgamento é inapelável. Se se recusam a admitir o mundo invisível e um poder extra-humano, não é, todavia, por isso que esteja acima do seu alcance, mas porque seu orgulho se revolta com a ideia de que há algo acima do que não podem colocar-se e que os faria descer de seu pedestal. Por isso, eles só têm sorrisos de desdém para tudo e acreditar em coisas de que não é do mundo visível e tangível. Atribuem-se muito espírito e ciência para acreditar em coisas, segundo eles, boas para as pessoas simples, tomando por pobres de espírito os que a levam a sério. No entanto, digo que disserem, ser-lhes a preciso entrar, como em outros, no mundo invisível que ridicularizam. Lá seus olhos serão abertos e reconhecerão seu erro. Mas Deus, que é justo, não pode receber da mesma forma aquele que não reconheceu seu poder e aquele que humildemente se submeteu às suas leis, nem o igualar. Dizendo que o reino dos céus é dos simples, Jesus entende que ninguém nele é admitido sem a simplicidade de coração e a humildade de espírito. O ignorante que possui essas qualidades será preferido ao sábio que acredita mais em si mesmo que em Deus. Em todo caso, ele coloca a humildade na classe de virtudes que nos aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele nos afastam. Isso por alguma razão muito natural, a de que a humildade é um ato de submissão a Deus, enquanto o orgulhoso é uma revolta contra ele. Mas vale, portanto, para a felicidade futura do homem, ser pobre em espírito, no sentido do mundo, e rico em qualidades morais. Então, eu acredito que
Boa noite, né, Consuelo, Amara, boa noite, Aleia, que estão participando aqui conosco. Como eu estava falando, eu acredito, quando nós lemos isso, trazendo para o mundo de hoje, não a época em que foi escrita, né, a Bíblia já tem muitos anos e por isso ela tem, às vezes, uma linguagem que fica até um pouco mais difícil de a gente conseguir encaixar no nosso dia a dia. O mundo que nós estamos hoje, ele é tão rápido para as pessoas que trabalham, para as pessoas que lutam por alguma coisa, né? Que mal sobra tempo para ler. Mal sobra tempo para ler a Bíblia, para refletir, para pensar. Às vezes até nós passamos os olhos, mas ler e refletir sobre o que está lendo é algo que toma um pouco mais de tempo. E quando a gente escuta um título como aquele ali, a gente fica pensando, né? Pobres de espírito, para nós, pobres de espírito na correria do dia a dia, numa discussão familiar, num problema de trabalho, sempre nos lembra alguém assim, aquela pessoa é muito ruim, aquela pessoa é meio ignorantona, grossa, e não é bem assim. Esse pobres de espírito não é uma pessoa nesse sentido, uma pessoa difícil de lidar, uma pessoa, né? Não que talvez não tenha alguma dessas características, mas o que leva em consideração a ser pobre de espírito é o que tem dentro realmente do coração dessa pessoa. Porque quando eu falo pobre de espírito e o nosso evangelho fala em pobre de espírito, nós estamos de fato pensando naquela pessoa que é humilde, tá? Desculpe, o contrário, não tem essa humildade. Mas não é essa humildade de ser pobre, porque as pessoas confundem o significado das palavras. Primeiro que as pessoas muito lembram assim, humildade é pobreza, humildade é ser muito simples, humildade é falar errado, humildade... A palavra humildade, às vezes, as pessoas lembram de características que não é bem isso. Que é algo que a gente, às vezes, se engana muito e acha que lembra, que é parecido, mas não é isso. Eu posso ser uma pessoa com muito, como diz, com muito dinheiro, com muitos recursos financeiros e ser uma pessoa que acompanha a última moda em roupa, mas eu posso ser uma pessoa humilde, porque o que conta essa humildade é o que está dentro do meu coração. A forma como eu trato as outras pessoas, a forma como eu converso com elas, o jeito de olhar para as pessoas, o jeito e o tom de voz que eu uso para falar com essas pessoas. Isso é humildade, isso é ser humilde. Quando eu me remeto a falar com alguém que tem muito mais conhecimento científico, de informação, de estudo, do que eu, ter a humildade de saber que aquela pessoa fala um pouco melhor, talvez eu não vá conseguir compreender ela a todo momento ou com tanta rapidez do qual ela me compreende. É eu saber me colocar em qual patamar que eu me encontro. Não num patamar, não é o patamar sociável, esse é rico e esse é pobre, não. É eu ser pobre e compreender que o rico tem muitas coisas da qual não faz parte do meu dia a dia, então talvez eu não conheça, talvez eu não compreenda a forma como ele diz as coisas, o significado de certas palavras, ele tem objetos que eu não sei nem para que serve, nesse sentido. Mas se estar consciente disso não é me rebaixar, é saber que eu tenho que ter humildade de querer aprender, conhecer o novo, de entendê-lo, né? Que se eu quero ter um bate-papo com alguém, vamos supor, com muito mais conhecimento do que eu, por vezes, eu vou mais ouvir do que falar. Isso não impede, lógico, de participar, porque até o mais intelectual tem muito a aprender comigo que talvez tenha um nível de conhecimento inferior, menos, mas eu tenho vivência, eu tenho experiências, eu tenho conhecimento do dia a dia, da vida, e isso me torna também uma pessoa tão importante quanto aquela que tem conhecimento científico, pedagógico, histórico, de estudo, né? E eu, pobre, financeiramente, tenho tanto valor quanto aquela pessoa que é mais abastada de riquezas. Mas nós somos iguais perante Deus. E Deus quer que a gente conviva, sim, bem entre as diferenças. Ele deseja que a pessoa com mais recursos possa ajudar a quem tem menos recursos.
a pessoa que tem mais recursos possa matar a fome de quem não tem o que comer. Então, ele espera isso com essa diferença social que hoje existe. Mas, quando voltamos mais uma vez ao pobre de espírito, nós estamos lidando com o meu interior. E o que eu posso transmitir para as pessoas de fora. Então, isso é ser humilde. Agora, o pobre de espírito, ele não se equipara dessa forma. Ele se acha sempre melhor do que as outras pessoas. Ele calcula o número de títulos que ele tem para ser melhor do que o outro. Ele conta as notas de dinheiro dele para ser melhor do que o outro. Se ele fala muito bem, ele usa isso para ser melhor do que o outro. E não é dessa forma, né? Nós sabemos que ele pode reinar, sim, desta maneira aqui na Terra, o pobre de espírito. Mas ele não vai levar para os céus esse dinheiro, os bens, a quantidade de automóveis, de carros e as notas de dinheiro. Ele vai levar as impressões, as marcas do que ele deixou aqui na Terra. Então, quantas vezes ele magoou e feriu alguém com a sua inteligência, principalmente se for propositalmente, essas marcas ele vai levar consigo, sim, para prestar contas diante, né, do plano espiritual, quando sim nós chegarmos lá. E isso faz a diferença. E aquela pessoa que é humilde, ela muitas vezes ela reconhece quando errou. Quando ela também foi arrogante, ou quando ela também agiu de impulso, quando ela foi grosseira, quando ela desprezou alguém. Essa pessoa é muito mais fácil dela admitir, reconhecer esses seus erros, do que o pobre de espírito. O pobre de espírito, ele dificilmente ele consegue enxergar, né? Não é uma questão daquele que tem orgulho, que reconheceu o erro, mas não o fez por orgulho. O pedido de desculpa, a retratação, né? Mudou o seu jeito de ser. Não, o pobre de espírito, ele acredita naquilo, que ele é o melhor, que ele é melhor, que ele é superior. E muitas vezes o que nós podemos observar é que o pobre de espírito também, ele não está num caminho tão agregado a Deus. Ele está, por vezes, muito afastado de Deus. Então, se ele está muito afastado de Deus, ele não vai conseguir ter essa facilidade de reconhecer isso, né? Então, o que acontece? Ele se afasta também de Deus, porque ele não tem essa proximidade através da humildade, né? Através da humildade do ser dele com outra pessoa. Ele tem essa dificuldade. Ele não pensa, ele não tem muito tempo. O tempo dele é para que ele pense em como produzir mais, para receber mais, para ganhar mais, para ele ter mais, para ele adquirir mais. Ele pensa em estar sempre somente rodeado com os melhores, que ele julga ser tão bom quanto ele. Ele sempre está pensando em conquistar coisas que estão sempre além dele. Ele não quer retornar um pouco, olhar para trás e ver pessoas que vivem de uma forma mais simples. Ele não consegue mais também se divertir no meio de pessoas tão simples. O simples se tornou simples demais. Então, o que esta pessoa sempre está buscando é mais e mais e mais e cada vez mais, para que ele possa satisfazer seu próprio ego, satisfazer seu desejo aqui na Terra, né? A sua vontade é essa, é crescer. Às vezes ele aparece demais, porque ele até abusa um pouco dessas conquistas, quando o ego fala muito alto, e ele gosta de mostrar para as pessoas o quanto ele tem, o quanto ele conquistou. Não é uma pessoa discreta nesse ponto, que se coloca, poxa, mas eu hoje estou aqui comemorando a compra de mais um carro, e meu vizinho, eu sei que está desempregado, passando necessidade com seus filhos. Entende? É uma coisa um pouco assim, parece que não é problema meu. Eles pensam às vezes assim, não é problema meu. O meu eu é o eu agora, é o que eu sou agora, o que eu vivo agora. Eu não quero ficar triste no meu dia lá, porque eu vou ficar pensando, não é eu, é o vizinho que está desempregado com os filhos para criar. É o meu amigo que arrumou esse problema, que está lá numa depressão, ele que tem que sair dessa. Não sou eu estou bem, estou feliz. E isso é muito difícil, né? Então, como estar perto de Deus? Fica um pouco estranho isso e ao mesmo tempo notável. Como estar perto de Deus em oração,
porque perto mesmo, a gente sabe que só quando saímos desse plano terreno, e ainda assim a gente não sabe como vai ser o nosso caminhar no plano espiritual, mas não fica meio difícil de você entender como é que uma pessoa, porque aquela pessoa que é humilde, ela reza pelos outros, ela ajuda. Vocês já ouviram falar que o pobre é o que mais ajuda, né? Então, assim, às vezes você não tem, você tá lá procurando para quem não tem. Você tem pouco e você tá dividindo. E é tão difícil de ver isso, às vezes, em pessoas que têm muito para dar. Mas isso faz com que a gente perceba como que é difícil. Essas pessoas justamente que têm mais capacidade intelectual, financeira, material, estar mais perto de Deus. Não que isso não seja possível, mas quando elas são assim e tendem a apenas deixar dentro de si a preocupação em ter sempre mais, não sobra muito tempo para agradecer, só para pedir. E mesmo assim, ela não atribui a Deus todas as suas conquistas. Ela atribui sim ao seu esforço, ao seu trabalho, ao mérito dela. Ela se acha muito boa no que faz, muito competente, muito melhor do que as outras pessoas, muito sortuda, né? Eles também trabalham com a palavra sorte. E é difícil ter um espacinho às vezes para Deus. Não, rezar agora para fulano, quando eu for dormir eu rezo. Esquece. Então ela nunca coloca em prática essa ação da caridade, desse amor que tem dentro dela. E o humilde não, né? Os mais humildes, eles têm tempo sim para Deus. Eles vão à igreja, se eles não vão, eles rezam em casa. Eles mantêm de alguma forma a sua fé, né? Porque ele sempre está precisando, né? De alguma coisa. Então ele tem mais fé, porque a gente está acostumado a pedir. E isso não é nenhuma vergonha. Mas Deus olha para quem pede e tem o merecimento, né? Das suas costas, do seu jeito de ser, do seu coração bom, da sua solidariedade com as pessoas, do seu otimismo de vida, por mais perrengue que passe. E ao mesmo tempo, às vezes, tem gente que tem tanto disso, de não ser humilde, de ter tudo e nunca estar satisfeito. Então, isso também coloca Deus observando as atitudes dessa pessoa. E é lógico que são espíritos diferentes, que vibram em energias diferentes. Então, como vibrar numa energia de paz, de amor, de Deus, de compaixão, de solidariedade? Porque essas palavras, elas estão ligadas umas às outras. E quando eu penso em ser paciente, eu penso em ter amor por alguém, pelo meu próximo. Se eu amo o meu próximo, eu quero ajudar. E se eu ajudo, eu estou colocando em prática a minha compaixão com a minha caridade. Aquela caridade que não é exposta assim, né? É aquela que vem de dentro do coração mesmo. Então, quando a gente pensa dessa forma, a gente sabe que está cada vez mais perto de Deus. E a pessoa, às vezes, que vive o seu dia a dia só na labuta, na luta, e no meio de tantas pessoas que só querem, só buscam o mais, a quantidade, elas também vão se perdendo, às vezes, em uma rede, às vezes, de intrigas, de fofocas, de mentiras, de aparências, né? Quantas pessoas caem em depressão por quererem mostrar que tem muito mais do que tem, de quererem aparecer muito mais do que são, de observarem a vida de todos. Hoje é uma coisa tão fácil, né? Com as redes sociais. O ter está sendo uma competição, quantidade de curtidas, de likes, e isso mexe muito com as pessoas. Eu costumo dizer, quanto mais carentes e ao mesmo tempo de afeto, e quanto mais inseguros de si mesmo e sem essa clareza do que realmente para nós é importante na vida, a gente daí dá muita importância para essas coisas. E esse é o tipo de coisa que é perigoso demais, são coisas perigosas para as pessoas que estão fragilizadas, porque elas podem caminhar para a depressão, para o sentimento de inferioridade, e com isso vem a culpa e uma série de outras energias que são muito negativas e que podem inclusive levá-las a cometerem atos imperdoáveis diante de Deus, e atos que muitas vezes não podemos recuperar, né? Mas, por isso, a necessidade da gente se observar e ver em que energia nós estamos vibrando. Se eu me considero uma pessoa rica em espírito, rica em valores, rica em humildade com as pessoas, né? Com tudo aquilo que eu vivo. Então, eu preciso estar conectado junto com essa energia
positiva do que é a pessoa rica de espírito, que é justamente aquela pessoa ao contrário da pessoa pobre de espírito. O pobre de espírito, ele só reclama, nunca está bom, ele não valoriza o que ele tem, ele não valoriza a sua vida, a sua casa, o seu estar com saúde, né? O seu estar ao lado de pessoas que estão bem, que te amam. E isso é uma energia totalmente ao contrário do estar próxima de Deus, conectada a Deus. Quem se conecta a Deus é grato até por ter apenas um pedaço de pão para tomar café, porque muitos não têm esse pedaço de pão. Você muitas vezes está cheio de coisas no seu armário e você está pensando que você não tem nada de bom para se alimentar. E quantas pessoas não têm nem o que olhar dentro do armário? Então a gente tem que ser grato, muito grato. Grato pela água quente do banho, grato por enxergar, grato por respirar em uma época em que tantos morrem justamente por essa falta de ar que é nos dada de graça por Deus. E nós temos que ser gratos. E essa gratidão já mostra o quão rico de espírito você é. Já o pobre de espírito, não. O pobre de espírito, ele nem consegue perceber. Respirar é um ato automático. Respirar é algo mecânico, tão mecânico e automático que ele não percebe que ele respirou. A não ser se ele realmente se sentir sufocado fisicamente, resfriado, alguma coisa assim. Enxergar é algo também que não passa por ele a possibilidade de não ver. Amanhecer e não ver, adoecer e ter alguma coisa que impeça-o de ver. Não. São pessoas que só vão dar valor realmente quando perderem. Mesmo assim, o primeiro ímpeto vai ser de, oh, meu Deus, por que comigo? Oh, o que aconteceu? Senhor. Aí lembra, né, da palavra Senhor. Oh, meu Deus. E nem nós, eu às vezes acredito assim que eu me julgo uma pessoa rica em espírito. Hoje, já fui muito pobre de espírito, muito. Mas hoje eu me considero muito rica ao longo desses últimos 15 anos, principalmente, de vida, né? Eu acho que eu evolui muito, aprendi muito e cresci muito com os meus amigos. Então, eu me considero hoje, eu estou enriquecendo espiritualmente. E eu fico muito triste quando eu vejo pessoas reclamando de coisas tão importantes, tão significativas para mim, né? De que eu não consigo imaginar assim, nossa, eu não consigo me imaginar ainda. E eu acho que eu ficaria em total desespero com coisas do tipo, não conseguir ver, de repente não conseguir respirar direito. É algo que só de pensar me levaria a desespero no primeiro momento. Mas ainda assim, eu teria que entender que, se for para acontecer, eu vou ter que aprender a conviver com tais acontecimentos, né? Se de repente, por alguma razão, eu perdesse tudo que eu tenho, eu teria que começar do zero. E teria que entender que Deus poupou o que mais era caro, a vida. Então, se Ele me deixou aqui, numa situação assim, digamos, é porque alguma coisa eu tenho que aprender, alguma coisa ainda tenho que passar. Alguma coisa tem que recomeçar. E o primeiro ímpeto das pessoas é o quê? Reclamar, né? Oh, meu Deus, mas por que comigo? E quanto mais a gente reclama, mais difícil é da gente se levantar. Quanto mais a gente pensa num problema, mais ele se torna enorme, gigantesco. Hoje, algo que é muito comum as pessoas, qualquer coisa hoje em dia ofende, qualquer coisa magoa, qualquer coisa as pessoas estão, assim, super ofendidas. Uma frase mal empregada no Facebook é sinônimo de uma discussão. Uma palavra fora do contexto vira discussão. Um não que você diga para quem não recebeu aquilo de bom grado, de repente, na hora que a pessoa esperava, se torna uma pedra no teu caminho. E o que as pessoas não entendem é que tudo isso é normal de acontecer. Mas quando as pessoas reagem tão negativamente a ponto de fazer com que esse não que você deu, essas coisas que elas tiveram que passar, elas colocam isso como é como se fosse uma faca em que elas acham que tem que continuar se apunhalando. Eu acho tão difícil. Será que a pessoa não compreende que ela está atrasando a própria vida, né? A gente fica pensando assim, nossa, essa pessoa está
Tanto tempo reclamando da mesma coisa. Nossa, já está uma semana falando, se martirizando, se torturando com aquilo. E já passou, você mesmo já viu, já reviu, não tem nada mais a ver. E nós carregamos, às vezes, essas mazelas sem ter nada que justifique tanto tempo ficar se martirizando. Hoje as pessoas são assim, mais, acredito, do que antes. Porque, como eu disse, hoje nós temos uma vida muito mais exposta e aberta. Todo mundo, a maioria das pessoas tem Facebook, Instagram e uma série de redes sociais que expõem a nossa vida para todo mundo. O próprio WhatsApp. Depois que você manda algo para um amigo, uma foto, uma conversa, você não sabe aonde vai parar. Você não tem mais o controle. Você tem que ter consciência de que você não tem mais esse controle. E essa falta de controle muitas vezes gera desespero por alguma consequência. Então, vamos nos ater mais ao agora. Vamos usar a rede social. Olha, esse é o momento que a gente está aprendendo a usar para uma coisa boa. A nossa rede social, estamos aprendendo. Mas no dia a dia, no normal, discutiu com alguém, não precisa só ficar o dia inteiro lá postando coisas sobre a briga. Não precisa você ficar cutucando o vizinho, postando o tempo todo alguma coisa que realmente vocês discutiram. Eu acho que quem acaba fazendo isso se martiriza tanto e se machuca muito mais do que a própria pessoa da qual você acha que lhe ofendeu, da qual você acha que perdeu, que te magoou de alguma forma. Eu costumo dizer que às vezes você não aceita aquela buzina no trânsito muito bem. Aí você pragueja o dia inteiro, você se martiriza o dia inteiro, fica com aquela raiva, vai descontando também em outras pessoas que nem sabem que você foi fechar e levou uma buzinada. Mas aquela pessoa que te fechou, que deu a buzinada, ela tá super bem, já foi aquele momento para ela, talvez assim, sabe? Ela buzinou, mas ela passou, ela tá vivendo, ela teve um dia maravilhoso, ótimo. E você ficou pensando naquilo o tempo todo. Você ficou 2, 3 dias pensando naquilo o tempo todo. Então, a quem fez mal, né? Aquela situação? A você, que não conseguiu administrar como algo de momento e pequeno. E aí, quando vem um problema enorme, gigantesco, como um problema grave de saúde, perdeu a casa ou perdeu um automóvel, uma coisa que a gente sabe que quem trabalha é uma coisa muito cara, se torna um problema muito grande. Você se desespera mais ainda, você vai cair por terra. Então, vamos começar a treinar, exercitar a nossa paciência e a nossa resiliência em cima das pequenas coisas. Deixa pra lá. Dá pra ignorar? Deixa pra lá. Dá pra fingir que não aconteceu? Deixa pra lá. Dá pra gente pular essa parte? Deixa. Não volta atrás em coisas resolvidas. Esquece, recomeça. Se reconecta com o novo. Não viva do passado, principalmente se ele for coisas negativas serem lembradas, serem trazidas à tona. Recomeça do bom. Ou pega algo que deu errado, mas que sirva aquilo como um ponto de ensino e recomeça fazendo certo, né? Tantas coisas nós podemos fazer para deixar a nossa evolução aumentar e o nosso espírito enriquecer. Então, eu quero ser muito rica, a ponto das pessoas poderem lembrar, nossa, como é bom conversar com a Elisandra, como é bom estar com ela. Como eu gostaria de pensar nesse problema. Esse problema aqui, se fosse a Lisa, não ia estar assim. Se fosse a Lisa, ia pensar de uma maneira bem melhor. Como eu gostaria de ser essa pessoa. Mas antes de ser referência para as outras pessoas, eu tenho plena consciência de que eu tenho que enriquecer o meu espírito para ser esta pessoa dentro da minha casa, dentro da minha família, dentro do meu lar. E isso eu tento fazer e me arrependo muito quando questões tão pequenas ou simples que poderiam ser resolvidas de maneiras mais simples e alegres, a gente acaba resolvendo de uma forma mais bruta, de uma forma mais pesada, como aquilo, de novo, né? E, meu Deus, por que comigo? Então, assim, é algo que nós temos que trabalhar dentro de nós, porque é muito fácil, né, gente ser rico de espírito até pro lado de fora. Mas quando a gente
passe para dentro da nossa casa, onde a gente está livre de todas aquelas formalidades, ser essa pessoa rica de espírito, não é? A gente sempre coloca tanta coisa em cima e esquece que a busca constante dessa riqueza, ela tem que ser o tempo todo, até que ela se torne tão natural que você não estará mais se policiando 24 horas. Porque é assim, quando a gente treina alguma coisa, a gente fica sempre, né, pensando em como fazer melhor. Eu tenho que fazer assim, assado, eu vou para cá, vou para lá. E daqui a pouco você tem aquilo decorado, você sabe como fazer. Assim deveria ser a nossa vida, né? Eu vou treinar a minha paciência. E você treina e chega. Eu acredito que chega, sim, a esse patamar de não precisar mais estar o tempo todo. Paciência, cadê você? Tenho que ter paciência. Você já conseguiu se dominar. Precisa muito para tirar você do prumo. Eu acredito que existe, sim, essa capacidade nos nossos treinos pessoais. Então, se você tem uma dificuldade em algum ponto, você já sabe qual é. Aquilo que te faz explodir rápido, sair da seriedade rápido, aquilo que te faz entristecer rápido. Então, esses pontos, você começa a trabalhar qual a melhor forma de eu passar por isso sem ela me derrubar. Sem essa energia me dominar. Sem eu perder tanto tempo para resolver. Então, esse questionamento vai te ajudar, sim, nos ajudar, eu me incluo nesse assunto, e nos ajudará a aperfeiçoar esse nosso espírito de uma forma que ele evolua, que ele cresça. Se ele vai evoluir e crescer, espera-se que seja positivamente, porque negativamente é muito fácil a gente crescer, né? Porque não é que diminui, não. Evolução, ela pode ser positiva ou negativa, porque você pode ter um patamar até ruim de seu jeito de ser, mas se você não se trabalhar nos seus defeitos, você vai evoluir sim na quantidade de defeitos, de coisas que você não domina mais, coisas que te fazem mal. E nós temos que fazer ao contrário. Por isso eu sempre trabalho com a palavra positividade e negatividade, positivo e negativo. Porque evolução é uma palavra ampla, sim. Eu evoluo. Aí eu automaticamente, lógico, nós espíritas principalmente, não que nós somos melhor que ninguém, mas a evolução faz parte do nosso vocabulário diante de tudo que a gente sabe que já viveu em outras vidas, que vive nessa e que talvez ainda viverá em outras. A evolução não tem como esquecer essa palavra. E para nós o que vai contar muito para o nosso bem, a evolução positiva, mas nós sabemos que existe, não é regressão, né? A regressão é voltar a uma vida passada, a regressão é voltar a uma história mal resolvida. Mas eu aqui nessa terra, eu vou acabar evoluindo mais ainda o meu ponto negativo se eu não souber lidar com ele. E aí, talvez em outra vida, em outra encarnação, eu terei um problema maior ainda. Ele cresceu, então evoluiu para ser resolvido. Então, vamos trabalhar nossos sentimentos inferiores, os nossos maiores defeitos. Vamos fazer uma meta, aquela meta que só nós sabemos, que só nós temos isso enraizado aqui. É um plano que não se conta a ninguém, mas é um plano que vai ser percebido pelas outras pessoas, sim, quando a gente conseguir evoluir nele. Porque se eu tenho um defeito, em alguém respinga, em alguém sente, alguém pressente, alguém vive aquele defeito. E essas pessoas vão perceber. E essa resposta positiva vai fazer com que eu fique mais feliz, com que eu cresça ainda mais. E o meu espírito vai enriquecer. Ele vai se tornar mais rico. Sim. A riqueza espiritual é a riqueza que Deus quer que nós busquemos aqui na Terra. Os nossos amigos espirituais, os nossos protetores, nossos guias, eles esperam que nós tenhamos esse cuidado de enriquecer o nosso espírito. E nunca perder essa humildade que nós temos nesse desejo de aprender, no desejo de caminhar. Nós temos que aprender sobre isso, né? Sobre nós mesmos. Essa conta só quem faz somos nós, porque a ninguém, a não ser a Deus, é fácil acessar o tamanho da nossa balança e nossos pesos para que seja ponderado isso
no momento do nosso desencarne. Então, a gente pode até se passar, às vezes, por muito bom aqui na Terra. Mas o que conta é o peso que o meu coração vai ter na balança de Nosso Senhor. Assim como os egípcios costumam falar que pesavam, né, o seu coração na balança, né? Vamos pensar talvez dessa forma. Quanto mais leve de sentimentos o meu coração for, né, eu conseguir tratá-lo, mais o meu coração vai ficar o suficiente bom para entrar no reino dos céus. Então, vamos todos sim crescer cada vez mais espiritualmente, para que o nosso espírito seja tratado dessa forma por nós e seja visto pelo plano espiritual como um espírito em constante evolução, constante aprendizado e que está sempre querendo se aprimorar. A humildade jamais deve ser esquecida. Essa palavra humildade nada tem a ver com questões financeiras, e sim morais. Vamos ser humildes moralmente. Vamos ser humildes para enriquecer ainda mais o nosso espírito. Eu espero que tenha sido compreendida a ideia que eu quis passar do que seria esse pobres de espírito. Algo que nem eu e nem você gostaríamos de nos encaixar. Porque como espíritas estamos em constante estudo, evolução, mas nada disso vai fazer sentido se nós não colocarmos em prática, na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, vamos deixar fluir a positividade. Então, nesse instante, vamos nos conectar mais uma vez a Deus. Vamos fazer uma breve oração para encerrar a nossa live e pedir a Deus que nós tenhamos um fim de semana de paz e de amor. Senhor nosso Deus, nós te pedimos nesse instante, abençoa a nossa vida, a da nossa família, dos nossos vizinhos, da nossa rua, da nossa cidade, do nosso país, do nosso mundo. Nos conecte, Senhor, com a tua luz de fé, de esperança e amor. Fazer com que todos nós carreguemos dentro de nós essa semente da fé, essa semente de paz de espírito, de paz, de amor, e que nós possamos plantá-la, regá-la, cuidá-la com todo carinho, para que ela sempre cresça e floresça e dê frutos. Jesus, nossa Mãe Maria, e a todos os guias, a todos os nossos anjos protetores, aos nossos mentores, aquele que você se conecta com sua fé, que possam nos abençoar, nos proteger, possam olhar para dentro de nós e nos ajudar a evoluir naquilo que mais precisamos. Com a graça de bom Deus, agradeço mais esta oportunidade de aprender junto à Casa André Luiz e de aprender com todos vocês. Paz e bem, muita luz e que Deus esteja com todos nós. Assim seja.